Shalom! Hoje eu queria compartilhar com vocês um mito da criação da humanidade que eu gosto muito. Existem muitos mitos da criação do homem. Esse mito vem de uma das civilizações pré-colombianas e infelizmente eu li há muitos anos e não me lembro especificamente de qual civilização ele é e nem dos nomes dos personagens da história. Mas esse mito diz o seguinte, que um dia os deuses estavam no reino celeste e o grande Deus, o grande Espírito que olhava por todos, olhou e disse assim: o que será que há lá no outro reino, lá no reino da matéria? Nós vivemos aqui no mundo espiritual e não conhecemos o que há do lado de lá. Precisamos conhecer. Então ele reuniu todos os deuses que viviam no mundo celestial e reuniu aqueles que eram chamados os deuses criadores, aqueles que criavam. E disse assim: vou lhes dar uma missão. Quero que vocês criem um ser que é capaz de viver na matéria. E os criadores falaram, tudo bem, vamos lá. Então eles foram até o reino da matéria e viram o que havia por lá. E descobriram que havia terra e havia água. Então os deuses criadores juntaram esses dois elementos, a terra e a água, e moldaram um ser no formato de um ser humano. E ali esperaram. E o que aconteceu? Veio o sol e secou essa imagem, e como ela era de barro, o barro se secou, se quebrou e foi destruído. Então eles voltaram ao grande Espírito e disseram: nós falhamos, o nosso homem se desfez. Então o grande Espírito disse: volte lá e faça novamente. Então eles fizeram novamente, juntaram os elementos terra e água e fizeram essa imagem do homem, mas dessa vez eles sopraram a vida no homem. E o homem criou movimento e andou, vários deles. Mas como eles eram cegos, cada um andou para um lado do mundo e se separaram, e os homens não deram certo pela segunda vez. Então os criadores voltaram ao grande Espírito e disseram: nós falhamos. Mas o grande Espírito ainda tinha esperança e disse: voltem lá e tentem novamente. Então os criadores voltaram ao reino da matéria, juntaram a terra e a água, criaram um ser como o homem, vários deles, sopraram a vida, mas dessa vez eles tocaram os olhos da criatura. E eles abriram os olhos, olharam uns para os outros e se reconheceram como criaturas. E começaram a viver. Mas o que aconteceu? Essas criaturas não reconheciam o seu Criador. E não deu certo. Novamente os criadores, os deuses criadores voltaram ao grande Espírito e disseram: Senhor, criamos o homem, mas ele não nos reconhece. Conta a história que essa humanidade teve que ser destruída. Então o grande Espírito disse: faça novamente, mas dessa vez eu vou ajudar. Então os criadores fizeram o homem de terra e água, a imagem do homem, vários deles, sopraram a vida, abriram seus olhos, e então o grande Espírito deu um pedaço de si a cada uma das criaturas. E os homens se tornaram de fato seres humanos, olharam, reconheceram os seus criadores, reconheceram o grande Espírito e viveram em sociedade. E assim a humanidade foi criada. Eu gosto particularmente dessa história, porque ela me toca, ela me diz assim, eu entendo, né, isso é o meu entender, né, a minha visão, de que absolutamente tudo o que existe na natureza, no cosmos, em todo o universo, representa uma unidade divina. Tudo faz parte do grande Espírito.
Tudo faz parte de uma única unidade. Mas se a gente for um pouco anterior a isso, eu acho que é até interessante eu colocar esse conceito, né? Existe o conceito do campo do ponto zero, que é um conceito da física quântica. Me perdoem os físicos, os cientistas que me ouvirem, eu sou completamente leiga nesse assunto, é apenas o meu entender, de que existe um espaço no universo, que é chamado de espaço do ponto zero, onde para a física quântica isso é o espaço das infinitas possibilidades, onde tudo pode acontecer. Um campo anterior a tudo o que existe. A partir desse campo anterior a tudo o que existe, se faz a unidade, e é disso que eu estava falando antes. Essa unidade, esse número 1, que engloba absolutamente tudo. Indo um pouquinho para o campo oriental agora, para aqueles que já leram um pouco ou estudaram o taoísmo, que foi uma filosofia fundada por Lao Tse na antiga China, ele diz que tudo vem do Tao, tudo vem desse campo de infinitas possibilidades que se torna por fim uma unidade que tudo abarca. A primeira frase do livro mais famoso do taoísmo, que é o Tao Te Ching, diz o seguinte: por mais que você fale sobre o Tao, por mais que você queira definir o Tao, você não está falando dele, porque toda a definição já não é o Tao. O Tao é indefinível. O Tao não é possível de ser descrito pela mente humana. Algo mais ou menos assim. Então imaginem vocês esse tudo, essa unidade, sobre a qual nem é possível se falar, porque qualquer coisa que você tente definir já deixa de sê-lo. Então, mais adiante, o Lao Tse, desenvolvendo a respeito do Tao, ele vai dizer que o Tao também é uma dualidade, né? Não sei se alguém conhece, mas é muito conhecido o símbolo do Tao, é o Yin e o Yang, aquele círculo, e dentro tem esses dois movimentos, que é o movimento do Yin e do Yang, que é a dualidade dentro da unidade. A dualidade dentro da unidade é a própria mente humana. Fiquem calmos porque eu vou conectar isso com esse mito que contei aqui no início dessa conversa. Para qualquer pessoa humana entender alguma coisa, é preciso que ela entenda o oposto daquilo. Desculpe, é possível que ela entenda o oposto daquilo. Então, para que você perceba a luz, o que é necessário que exista? A sombra. Qualquer artista sabe disso, que para pintar um bom quadro, para fazer uma boa fotografia, você precisa ter luz, mas você precisa ter sombra, senão ninguém enxerga nada. Para você compreender o que é um estado de amor, de estar junto, é preciso entender a separação, senão você não reconhece a união. Então, a mente humana é uma mente dual, é uma mente que precisa de opostos para compreender ou uma coisa ou outra. O que eu quero dizer com isso? Linkando com o mito. Imaginem vocês que dentro desse tal da unidade, sobre a qual não se fala, mas a gente está falando para poder entender alguma coisa, estão ali os seres, toda a criação, todo um universo que vive na luz. E esse universo que vive na luz tem uma curiosidade de entender o que se passa do outro lado. O que acontece? Eu estou aqui no meu reino espiritual e luminoso e quero entender o que acontece lá do outro lado, no meu oposto, na matéria. Então eu envio um ser que é capaz de viver lá. Esse é o ser humano. É um ser que ele é feito de elementos da matéria, da terra e da água, como diz esse mito e outros mitos de criação,
O ser humano é feito dessa terra e água, mas ele tem algo mais. Ele tem o elemento ar, né, o sopro da vida. Ele tem o elemento fogo, quando os deuses lhe abrem os olhos. Então, os 4 elementos da natureza estão presentes no ser humano: a terra, a água, o ar e o fogo. Eu vou explicar mais sobre isso em outras conversas. Mas, no entanto, o homem, só se torna humanidade, quando o grande Espírito dá um pedaço de si para ele. Então, esse homem reconhece a criação e se organiza. E se torna homem, e se torna a humanidade. E por enquanto é isso. E em breve a gente vai falar um pouco mais de como a consciência habita nessa estrutura que é feita de terra, água, ar e fogo. Com amor e bênçãos.